Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vem tomando bastante os holofotes aí, né? Que é a discussão sobre teclados mecânicos e magnéticos. Será que os magnéticos vão tomar o trono dos teclados mecânicos? E será que eles fazem realmente a diferença na hora da jogatina, na hora de escrever alguma coisa ali? Será que realmente faz toda a diferença? Será que vale o investimento? Vem comigo e vamos ver um pouco sobre isso. Bom, pro vídeo de hoje a gente tá com dois teclados aqui da Apple Maker, o TH85 e o HM68, que são ótimos teclados. Esse aqui é o mecânico, que é bem interessante. Esse aqui é o magnético, que é bem interessante, né? Um teclado praticamente 60%, né? 65%. E é bem bacana. Ele é bem legal, é meu teclado favorito. E a gente tem aqui também o TH85, que é um teclado mecânico, que é bem interessante. Tem esse design, assim, esse formato meio... É tipo um TKL, só que menor, né? E o switch dele é bem bacana também. E ele tem uma construção bem interessante. Mas será que os teclados magnéticos eles vão tomar o trono dos teclados mecânicos? E para quem está caindo de paraquedas nesse assunto e não sabe muito bem a diferença entre um teclado magnético e um teclado mecânico, né, como eles trabalham, a diferença do teclado magnético é que os seus switches eles possuem o mecanismo de Hall Effect. Então eles trabalham com a intensidade do clique, consequentemente ele traz um acionamento muito mais rápido e quase que instantâneo ali num simples apertar, né? Você não precisa de fato pressionar toda a tecla para realizar o acionamento ali da função, do que você está querendo fazer ali, seja no game ou na hora de digitar alguma coisa ali, né, num texto, numa atividade ou até num trabalho. Já nos teclados mecânicos, todo o acionamento ele é feito por um mecanismo mecânico, né? Não me diga! No qual, conforme a gente vai apertando a tecla, ele vai realizando o acionamento daquela função. Tem alguns switches que o acionamento dele é um pouco mais rápido e tem alguns switches que o acionamento dele é um pouco mais longe, né? O peso que a gente precisa impor sobre a tecla, né, sobre o switch, ele precisa ser maior ou menor. O que não acontece com teclados magnéticos, né? O teclado magnético ele tem o acionamento ali meio que instantâneo, né? E a pessoa acaba tendo uma resposta um pouco mais rápida ali daquela tecla quando ela é pressionada. Agora falando especificamente aqui do HM68, ele é um teclado que possui esse layout de 65% que acaba sendo bem compacto e funcional. Com os switches que são da própria Apple Maker, o chamado Magnetic Pink Switch, ele acaba tendo uma resposta bem interessante e para games acaba sendo bem satisfatória ali a performance. No seu software a gente tem acesso a uma personalização total, desde o ponto de atuação a macros e camadas, incluindo um RGB muito forte que, né, a gente gosta muito aqui de trocar efeitos, brincar com o LED. E tanto o HM68 quanto o TH85 trazem uma montagem em gasket, o que acaba causando uma digitação macia e bem responsiva a propósito, o que acaba deixando tudo mais interessante e atrativo em ambos os teclados. Até porque digitar trabalhos e até jogar com conforto é tudo que a gente precisa, né? É tudo que o gamer quer, afinal. O HM68 é um teclado leve, silencioso e super agradável para longas horas de uso. Sério, jogando Call of Duty por longas horas e até fazendo live, eu achei bem interessante a sua performance e me agradou bastante, se tornando até um dos meus teclados favoritos. Já o TH85 ele acaba sendo o oposto em muitos pontos, mas isso não é algo ruim. Com um layout um pouco menor que o TKL, ele acaba sendo bem interessante, tanto para jogar quanto para trabalhar. Ele vem com switches mecânicos que são hot swap e facilita na troca dos switches. Mas sério, eu creio que você não vai querer fazer isso, até porque os switches que vem aqui são bem interessantes, que são os chamados Screenshot Switch da própria Apple Maker. E um ponto forte nesse teclado aqui que eu achei bem interessante também é a sua iluminação RGB, que acaba sendo bem interessante, principalmente por conta da sua construção que é bem robusta e traz um leque de possibilidades. E mesmo a digitação sendo um pouco mais clique, com aquele barulho clássico que quem ama teclado mecânico adora, esse teclado é bem interessante por ser muito satisfatório e muito macio, sério. Digitar nesse teclado é como se você estivesse digitando nas nuvens, pois ele é realmente muito macio. É muito interessante e, de fato, muito satisfatório digitar aqui. Tá, mas num comparativo, qual você acha melhor? Para o meu uso, como eu já estou acostumado há muito tempo a usar teclados menores, tanto para jogar quanto para trabalhar, o meu favorito acaba sendo o HM68. Mas para a maioria das pessoas, o TH85 vai ser uma opção um pouco mais interessante, que por conta do formato, ele acaba sendo bem completo, tanto em relação do tamanho quanto às funções, né? Principalmente porque ele tem acesso aos Fs aqui, tem um ESC ele separado,
diferente do HM68, que acaba tendo algumas limitações em relação ao layout, né, por ser menor. O TH85 ele acaba ganhando bastante em relação a isso, pois ele acaba sendo completo e compacto, tudo isso num case que na minha opinião é muito interessante. E ambos vão ter acesso ao software da Apple Maker, que é bem completo e traz diversas possibilidades, tanto em personalização quanto em customização dos LEDs, no qual você consegue fazer muitas coisas, ele é realmente cheio de possibilidades. E também algo interessante é que tem uma aba de comunidade, no qual você pode aproveitar presets que a comunidade criou, salvou e colocou lá publicamente no software da própria Apple Maker. Em relação ao switch e performance, né, mesmo o TH85 tendo um switch um pouco mais macio e um pouco agradável ali para digitar por longas horas e também para jogar também, o HM68 ele acaba ganhando pelo simples fato de ser um switch magnético. A vantagem que ele tem no tempo de resposta ao você clicar na tecla é bem interessante e chega a ser um pouco desproporcional quando comparamos o mesmo contra um teclado mecânico, independente de qual teclado mecânico seja. A personalização de ambos no software vai ser bem semelhante, né? A única diferença ali vai ser no caso do HM68, que tem a questão da modificação que a gente pode personalizar no acionamento dos switches magnéticos, né? Mas de resto é bem parecido, é bem completo. A Apple Maker está de parabéns com esse software. Em relação ao ruído, eu acredito que os dois estejam no mesmo nível, né? O HM68 ele é bem interessante, pois a digitação dele é suave também, não tanto quanto o TH85, né? O TH85 realmente impressiona bastante nessa questão de conforto e suavidade na hora de digitar, né? Na hora de teclar ali. E é bem interessante isso, mas eu acredito que ambos estão no mesmo nível de ruído, né? E eu não vi nenhum tipo de problema com isso, principalmente usando o PC ali tarde da noite, né? Enfim, eu achei bem tranquilo. E agora eu vou deixar vocês com um trecho de digitação de ambos os modelos, tanto o TH85 quanto o HM68. Ah, Matheus, mas e o uso? O que é que você recomenda para cada tipo de uso? Bom, se você de fato montou a máquina só para jogar e não tem outra atividade além disso, eu acredito que a melhor opção seja o HM68, tanto pelo seu formato compacto, né, o que acaba dando mais liberdade na mesa, né, e mais espaço para trabalhar o teu desktop de uma maneira um pouco mais interessante, voltada para jogos, e também, né, por conta do switch magnético ali, as possibilidades que ele acaba trazendo em relação à performance, tempo de resposta, né, principalmente quando a gente fala de uma performance de alto nível ali em cenários competitivos, a gente acaba sendo bem surpreendido por teclados magnéticos, então para games eu acredito que essa seja a melhor opção. Dá para usar também para trabalhar, para digitar, para fazer outras atividades, mas para jogos eu acredito que essa seja a melhor opção, né, que a gente pode estar recomendando aqui. E para uso geral, trabalho e, né, produtividade como um todo, eu acredito que a melhor opção seja o TH85, né, porque ele acaba sendo um pouco mais completo e traz algumas possibilidades que teclados menores acabam não tendo, né, principalmente por conta do layout. Ele acaba sendo bem completo, seja para digitar textos, seja para jogar, seja para algum tipo de atividade em específico. Eu acredito que ele acaba tendo mais possibilidades, né? E também dando mais confortos para a gente realizar as tarefas, né? Seja um trabalho ou, sei lá, de uma maneira um pouco mais confortável e atrativa, né? E ele acaba sendo, né, um modelo clássico de teclado mecânico e, né, é interessante, é bem legal. Para mim, como usuário, o HM68 surpreende demais. E se você nunca testou magnético, vai achar estranho no começo, mas depois você não quer outra coisa. Para jogar, por exemplo, eu não consigo mais usar teclados mecânicos, somente teclados magnéticos, pois a experiência é algo totalmente diferente, inovador e versátil. Já o TH85 continua sendo uma escolha segura e equilibrada, principalmente se você não quer esquentar a cabeça com software ou customização. É o clássico que se mantém confiável, como eu já disse antes, time que tá ganhando não se mexe. Se você tá buscando algo inovador, com sensação única e possibilidade de customização total, vai de HM68. Mas se quer praticidade, um teclado confiável que funcione bem no dia a dia, o TH85 ainda é um baita custo-benefício. Mas e aí, eu queria saber de vocês, já testaram um teclado magnético, já deram uma chance para essa nova tecnologia que vem chegando nos teclados e vem crescendo cada vez mais? Ou ainda prefere o clássico teclado mecânico e a facilidade que eles trazem no dia a dia? Comenta aqui embaixo, vamos discutir um pouco sobre isso. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aqui e deixa aquele like para fortalecer a gente. Até a próxima!